Ah, tá. Qualquer contrato que ele faça, Fora empresário, disso, portanto, exatamente. ele poderia ficar livre no caso de qualquer contrato com o empresário, ficaria invalidado. É considerado nulo. Isso é o que está no texto do relatório atual. E também a lei, as mudanças tocam na questão do Tribunal de Justiça Esportivo, composição do Conselho Nacional de Esportes. Eu consegui também introduzir lá uma emenda a pedido dos árbitros que prevê um seguro de vida para os árbitros desde que eles saem de casa até quando eles retornam. Porque o atleta tem, o dirigente tem, o corpo técnico tem, o árbitro, que é quem corre teoricamente mais risco de todos, não tem, né? Antes, durante e depois, exatamente. E outras mudanças, Flávio, que eu acredito que, para finalizar essa parte das tuas perguntas, que na terça-feira a gente consiga avançar um pouco, o governo voltará com as suas posições sobre os casos mais polêmicos, os pontos mais polêmicos, mas não acho que dê para votar nem a semana que vem e provavelmente se arrastará durante o mês de fevereiro, talvez só em março, se houver um consenso, porque sem consenso... Que com o consenso se vai. A votação provavelmente aprova. Né? Aprova, sem consenso não. Agora, o senhor falou dessa que já existe na lei, né? Essa possibilidade de se punir a malversação de verba no futebol. E a gente vê muito claramente essas coisas acontecendo, mas a gente não vê as punições acontecendo. O que acontece? Que os clubes cada vez estão mais pobres, os empresários, os cartolas, quase sempre muito bem, muitos deles sem ter um trabalho que justifique a renda que eles possuem, e a gente não vê uma punição que está prevista em lei. O que acontece, deputado? Flávio, primeiro que eu acho que é um pouco o reflexo da impunidade que campeia nesse país em todos os campos, né? Esse é, redundantemente falando. Porque nós sabemos que quem tem mais recursos e bons advogados se livra de qualquer punição, seja mais cedo ou mais tarde, mas acaba se livrando. Agora, no futebol, no meio esportivo de uma forma geral, há uma cultura dessa impunidade. Porque as dívidas e os problemas são transferidos eternamente. Porque, primeiro, se consideram entidades autônomas e privadas e, com isso, não se sujeitam à fiscalização do Ministério Público, à fiscalização, de um modo geral, daqueles que sustentam o futebol no Brasil. Não dão satisfação à sociedade, publicam, através da lei da moralização, demorou-se para se conseguir obter que publicassem os balanços. E os balanços sempre são muito pouco detalhados. Vários. Né? Muito Agora, recebem terrenos públicos, isenção de impostos, muitas vezes patrocínios oficiais como o Flamengo, é uma vergonha. O Flamengo deve à União uma fortuna e até outro dia tinha um patrocínio da Petrobras. E recebe mais, recebe a Time Mania, que você sabe que é também um exemplo acabado de mais uma política fracassada para o futebol brasileiro, né? De mais uma decisão política. Por quê? Porque ao mesmo tempo que achou que foi anunciado como a salvação da lavoura do futebol brasileiro, tornou-se um fracasso retumbante, porque não arrecada 1/4 daquilo que estava previsto. Aliás, nós nos conhecemos através, quando o senhor foi relator da CPI do futebol, e eu tive a honra de estar por lá, testemunhar, contar tudo aquilo que eu vi de desmando de todo esse período no futebol. O senhor fez um trabalho excelente, exemplo do outra CPI da Nike, através do Aldo Rebelo, também um ótimo trabalho. E, no entanto, apesar de claras irregularidades, a CBF, tratada como o quintal do Ricardo Teixeira, mas irregularidades latentes, sem a preocupação sequer de esconder muito. Agora deve estar escondendo melhor. Não deu em nada, deputado, ou deu em alguma coisa? Conta pra gente. O Flávio está fazendo esse ano, está fazendo 10 anos que a CPI. 10 anos já, né? Parece que foi... Só fazer um bolinho. Está na hora de fazer um bolo ou fazer qualquer coisa que resgate aquilo que foi apurado naquela CPI. Ela aprofundou as investigações, comprovou as irregularidades, os crimes, documentou isso. Transformamos no relatório que eu assinei. Esse relatório foi remetido para o Ministério Público Federal, foi remetido para a Receita Federal, para a Polícia Federal, para todos os órgãos que têm competência constitucional para tomar alguma providência. Nós, infelizmente,
Nosso trabalho acabou no momento que nós entregamos o relatório. Perfeito. Tentamos fazer mais do que isso, divulgamos esse relatório durante um bom tempo, até que o ministro Jobim, na época, ministro do Supremo Tribunal, cassou, não permitiu, fez retirado do site da Câmara o relatório, porque disse que ele era ilegal, que ele não tinha sido aprovado. Ele está aí até hoje, ele foi bem, ele teve o seu retorno. Mas tem processos que continuaram, tem processo correndo? processos que estão correndo, alguns mais, digamos assim, mais que aprofundaram-se mais, como é o caso do tal dos empréstimos do Delta Bank, que foram quase 40 milhões de dólares que a CBF pegou emprestado num banco com sede nos Estados Unidos e chegou a pagar juros absurdos de até mais de 50% ao ano, quando a média era de 10, 11 no mercado, e foi configurado lavagem de dinheiro e coisas desse tipo. O fiador era o próprio presidente da CBF. Coisas que estavam muito bem caracterizadas, que o Ministério Público Federal chegou a propor o indiciamento foi acatado por um juiz federal no Rio de Janeiro e está lá andando na velocidade que andam os processos nesse país, a velocidade que andou o processo de 1994, que o Ricardo Teixeira sofreu, quando ele trouxe no avião que transportou a seleção brasileira dos Estados Unidos para o Brasil, junto com a carga do avião, vieram equipamentos de uma choperia que ele tinha no Rio na época. E só agora, o ano passado, é que ele foi condenado, finalmente, por esse processo. Mas também não aconteceu nada. Não, condenado a perder os direitos políticos e por algum tempo e algumas cestas básicas que certamente... Ou seja, valeu a pena o contrabando. No caso, né? Não, pode contrabandear que não tem problema. Crime compensou. Crime compensou. É uma pena. Agora, deputado, falando em crime, nós estamos correndo o risco de novo, o nosso dinheiro ser usado de uma maneira duvidosa, superfaturamento, afinal de contas, estamos aí com Copa do Mundo e estamos aí